Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Fernando Puli. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e, na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Fora da caridade não há salvação. Por que será que Kardec coloca um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo com este ensinamento? Para que possamos entender por que Kardec ele dá tanta importância para a caridade, nós vamos lembrar de uma parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano. Então nós sabemos que a parábola foi contada porque um doutor da lei, querendo aparecer no meio da multidão, pergunta para Jesus como é que ele conseguiria ter a vida eterna. Então Jesus diz a ele que ele deveria seguir os mandamentos, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E ele já seguia, quer dizer, ele diz que seguia, mas ele queria saber um pouco mais a respeito do próximo.
Aí então Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é mais ou menos nesses termos. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e ele caiu na mão de assaltantes, que além de roubar, deixaram-o quase semi-morto no caminho. E naquele mesmo caminho, passado algum tempo, descia ali um sacerdote, que ao passar perto daquele que estava caído, passa longe. Ele até desvia o caminho para não passar perto. Passado algum tempo, vem o levita, e também faz da mesma maneira. Depois de algum tempo, vem ali um homem, um samaritano. E o que difere o samaritano dos outros? Ele sente compaixão por aquele que estava caído. Então ele corre para junto, ele cura as feridas, mas não lhe dá por satisfeito. Coloca aquele homem no seu animal e leva até uma hospedaria e cuida dele a noite inteira. No dia seguinte, ele deixa-lhe 2 denários e diz para o dono da hospedaria que se ele gastasse algo mais com aquele que estava ali, na volta ele pagaria o restante. E a parábola termina ali. Então Jesus pergunta àquele doutor da lei, qual daqueles que passaram pelo caminho foi o próximo daquele que estava caído? Aquele que sentiu misericórdia, diz o doutor da lei, porque nem diz samaritano, ele diz aquele que sentiu misericórdia, que sentiu compaixão. Então, muitas vezes nós ouvimos essa parábola e tem um aspecto dele que é muito importante. E se fosse nós o que está caído, o que nós esperaríamos do religioso? Não era ser acolhido? E muitas vezes nós estamos observando uma pessoa, ela não está machucada, não está sem dinheiro, mas ela está na mesma situação daquele que está caído, necessitando de um amparo. Então ela busca o quê? A religião, a fim de encontrar o auxílio para sair dessa dificuldade. Porque quando está caído, machucado, é muito mais fácil arrumar alguém para socorrer. Quando a pessoa está com um aspecto, pelo menos externo, bem, fica muito mais difícil. Então, muitos de nós procuramos a religião para nos reerguermos. Aí entra a caridade. Porque muitas vezes nós, como espírita, esquecemos de tentar socorrer aquele que está próximo de nós. Nós não temos tempo para ouvir, não temos tempo para fazer uma visita, porque a nossa vida é muito corrida. Mas a vida daqueles missionários que passaram pelo mundo era muito corrida, e eles encontravam tempo. Um grande exemplo para nós é Chico Xavier. Ele tinha o trabalho dele, ele cumpria a carga horária dele, ele psicografava várias horas, mas depois você vai ver, ele ainda fazia visita centenas de lares, não era 10, 20, não, centenas. Ele não parava um segundo. Então, o que nos falta? Caridade, esse sentimento, sentir compaixão, porque nós esperamos dos outros, e nós já estamos dispostos a dar algo pelos outros. Então o próprio Evangelho nos fala assim, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio, Jesus, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Então, nosso objetivo é alcançar a felicidade, mas nós não alcançaremos a felicidade, ou seja, a salvação, se nós não formos caridosos. E um outro ponto de grande importância na caridade
é nós nos colocarmos na situação daquele a qual está necessitado. Porque aí nós começamos a modificar o nosso coração. Porque hoje nós ouvimos tanta notícia ruim que isso vai endurecendo os nossos corações. E nós passamos a achar que é tudo normal. E não é normal. Nós temos sim que nos condoer, sentir piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então, por que deixar a piedade, a compaixão de lado? Será que nós temos que ser durões? Não é isso que nos recomenda o Evangelho. Ele põe como condição única ser piedoso, nos colocar no local. Agora, nos imaginemos caídos, esperando o socorro, passa um, passa outro e nada. Então, fora da caridade não há salvação. E para encerrar, Jesus afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a Ele próprio. Então, se nós somos seguidores de Jesus, somos cristãos, então nós temos por obrigação, a cada dia da nossa vida, endereçar algo de bom a Jesus, porque nós recolhemos muito do nosso Mestre Jesus. Então, é o momento de nós retribuirmos. Fica aí as informações, os ensinamentos para a nossa meditação durante a semana. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso,
que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrei seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas, que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pedimos então que agora meditemos sobre a página do Evangelho lida.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem,
que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram.